Horizonte das Cotovias. Episódios da época romana. Século 60 a.C. Psicografado por Giovanise Balbino Pereira. Pelo Espírito, Ferdinando. Sinopse. Um século antes do nascimento de Jesus, a ambição e a violência reinam sobre a terra. Devotadas ao Deus único, criaturas piedosas aguardam, esperançosas, a chegada do Messias, anunciado pelos profetas. Enquanto isso, a Roma imperial expande seus domínios, e submete, pela força da espada, os povos que se recusam a aceitar sua soberania. Titus Octavius Gracchus, um dos mais temidos generais romanos, e seu exército, desembarcam no litoral da Grécia. Nas encostas de Atenas, almas se preparam para enfrentar a escravidão e o sofrimento, e testemunhar sua fé no Messias. No horizonte das Cotovias, banhado pelas águas mansas do mar Egeu, a divina providência escreve uma das mais belas e emocionantes lições de amor e espiritualidade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist. Gratidão a você, que deixa o seu gostei nos vídeos. O seu apoio ajuda o canal a crescer. Breve relato. Leitor amigo. Reunidos em um clima de paz, amor e alegria, mais uma vez o Senhor nosso permitiu que volvêssemos à terra, em espírito, para trazermos esta história real vivida por nós e por nobres confrades, os quais jamais poderíamos apagar de nossas mentes ou de nossos corações. Na força que rege as criaturas no chão, nosso Deus de bondade concede a oportunidade da renovação de cada um de nós, fazendo com que o brilho da luz não seja ofuscada pelas chamas acinzentadas dos nossos sentimentos. Confiando no amanhã e fortalecendo-nos hoje, acreditamos na transformação de cada filho de Deus, diante de um mundo envolvido em diversos testemunhos de fé e de aprendizado. Nas trajetórias de nossas existências, sempre haverá aqueles que ofertarão suas vidas visando a elevação da humanidade, da família universal da qual também somos membros. Muitos nasceram antes de nós, abrindo-nos os caminhos, experimentado espinhos, e eles jamais perderam suas forças inspiradas nos códigos fraternos da fé e da consciência da existência do bem, latente em cada ser. Diante de um cenário de escravidão, egoísmo e lutas pelo poder absoluto, antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, esses filhos de Deus carregaram a viva promessa da vinda do Messias, esperado para a dissolução do egoísmo de um mundo hostil. A misericórdia celeste assistiu aqueles que voltaram ao chão com a finalidade redentora de preparar os filhos de Deus, para que o Espírito de nosso Mestre pudesse ser acomodado eternamente em nossas almas. Somente a profunda demonstração de fé e a promessa da sua vinda seriam a luz da esperança para os personagens destes relatos. Tantos anos sucederam após aqueles dias mostrados nesta história, no coração da saudosa Grécia. Mesmo assim, ainda podemos escutar o mar quebrando nas encostas daquele belo lugar, trazendo as bênçãos de um colorido natural mesclado pelos amores e lutas dos personagens que compartilham as linhas desta obra em bálsamo redentor. Cabe a mim esclarecer que, para efeito destas lembranças, simbolicamente chamaremos as encostas humildes de Atenas, banhadas graciosamente pelo mar Egeu, de Horizonte das Cotovias, em homenagem a um amigo de meu convívio que muito conheceu estes pássaros e que tiveram significativa representação em suas passagens pretéritas pela terra. Com o intuito de não confundir o nobre leitor, as cotovias, aqui referenciadas, serviram somente de inspiração para intitular este compêndio e não se referem às belas aves marinhas as quais, trazendo nas recordações das iluminadas primaveras e dos pássaros que dançavam, como bailarinos, junto das embarcações pesqueiras que humildemente ali aportavam, em cada pôr do sol, dividindo e compondo a bela obra de Deus na perfeita tela do arco-íris advindo das mãos celestiais. Deus, em sua bondade infinita,
não abandona seus filhos em temporário estado de sofrimento na escola da vida. Ele confirma que, por meio da morte, o ser humano retoma as experiências da carne e essas experiências se encarregam de estabelecer o equilíbrio nos caminhos individuais daqueles que, perseverando e sem desfalecimentos, lutam pela transformação pessoal de seus espíritos e também de todos aqueles que amam. E ninguém sofre sozinho. Sempre, em algum lugar, pelos zelos do coração, alguém se dispõe a todo empenho e paciência para nos conduzir a Deus sem que nos percamos das estradas corretas e iluminadas que levam aos céus. Assim, com intuito verdadeiro e despretensioso, rogo a Jesus que as histórias destas páginas possam valer de aprendizado, auxílio e estímulo para os filhos de Deus, que atravessam a vida experimentando vales temporários de agonias ou provações. Que eles encontrem, aqui nestas linhas de amor, coragem e perseverança, a fonte pura e inspiradora para jamais desistirem da luta para a qual foram chamados. Otimistas e confiantes, saudamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-lhe a grandiosidade e sua suprema luz, jamais olvidando de agradecer a oportunidade e seu amparo fraterno para compor, nestes escritos, a expressão mais verdadeira dos esforços dignos e individuais de todos os que estão a serviço dos irmãos nesta terra. Portanto, não pretendemos ditar regras de conduta, mas sim demonstrar as lições individuais absorvidas ao longo das histórias de cada um de nós, lições que nos fizeram compreender a necessidade divina de converter nossas almas em criações eternas de amor. Leitor amigo, estendo-lhe as mãos para que participe desta viagem temporária em direção ao encanto, ao aprendizado e à candura do horizonte das cotovias. Ferdinando. São Paulo, 5 de outubro de 2000. A lenda das cotovias. A espécie dos pássaros a qual os pescadores atenienses referiam-se carinhosamente ao nomearem o local em que ocorreu esta história não mais habita o orbe terrestre e, sobretudo, não nos referimos a elas por não serem de conhecimento universal, mas sim de um humilde lugarejo. Assim sendo, auxiliadas pela bondade de um sábio e nobre amigo de meu convívio, chamado Pedro, elegemos as cotovias para intitular este compêndio, de maneira alegórica, inspirados nas palavras lendárias, por ele proferidas, as quais sintetizamos. Certa feita, os emissários benditos, por designação de Celestial, foram à floresta com a tarefa de visitarem os ninhos de todas as espécies de aves para distribuir, a cada agrupamento, as suas missões junto à terra. Todas as aves foram agraciadas com tamanho e beleza, visão e precisão na caça pela sobrevivência e perfeição no voo. Enquanto os trabalhadores do Senhor cumpriam suas tarefas, alguns pássaros envaideceram-se e festejavam demonstrando uns aos outros o que haviam recebido. As cotovias, porém, sofreram toda sorte de desprezo e escárnio. Diziam que elas não possuíam importância para Deus, pois os melhores dons haviam sido atribuídos aos mais experientes, maiores e melhores. De que serviria, então, o dom do canto diante dos grandes desafios da vida? Após certo tempo, os emissários retomaram a floresta com o intuito de verificarem como foram utilizados os dons que haviam sido depositados naqueles corações. Alguns os utilizaram de forma digna e correta, porém outros desvirtuaram seus caminhos e entregaram-se totalmente à vaidade. Antes de partirem, os representantes divinos encontraram as cotovias resignadas e aconchegadas em seus ninhos. Ao se aproximarem, as pequeninas derramavam lágrimas e, emocionadas, cantavam corajosamente em perfeita afinação, louvando ao Senhor e agradecendo todas as lições que aprendiam dia a dia com as dificuldades do mundo e com os desafios de enfrentar o impiedoso prado, fazendo suas dores converterem-se em melodias, sem lamento ou reclamações, até o momento de suas mortes. Tamanha era a força daquele canto que todos paravam para escutá-lo e, assim, sentiam suas almas tocadas por profundo alívio e alegria. Embevecidos pela majestosa cantoria, os trabalhadores celestes reconheceram o esforço daquelas humildes criaturas e, como recompensa, quando libertas dos infortúnios do corpo emplumado,
passavam a habitar as moradas celestiais, como membros das orquestras de luzes, com a missão especial de derramar sobre a humanidade as melodiosas virtudes: coragem, esperança e fé. Ferdinando. São Paulo, 2002. Primeira parte. Seja qual for o momento de nossas vidas, jamais deixemos que pensamentos de desistência aportem em nossos corações, pois, além da sombra colina, sempre reinará um novo amanhã. Ferdinando. Capítulo 1. Confirmações de amor. Cercado anos 60 antes do advento do Senhor Jesus Cristo, a frondosa Roma, em seu apogeu, demonstrava a imponência de suas conquistas, em um cenário político ofensivo no qual a República tinha como regra única o avançar de suas fronteiras. Diante da humanidade, as famílias romanas eram a força da estrutura social vigente e todo o poder era transferido no seio delas, com sucessões que ocorriam nos círculos militares e no clã do Senado. Apesar do tempo transcorrido desde as mortes dos irmãos Gracos, seus nomes ainda brilhavam entre as gerações que os sucederam e herdaram seu prestígio, mantendo forte a influência dessa família nas decisões do Estado. A sociedade era dividida em dois grandes grupos. De um lado, a força dos exércitos em marcha constante pelo domínio do mundo e, do outro, o Senado definindo leis para que seus soldados pudessem executá-las. Os povos conquistados eram mercadorias no crescente comércio de escravos e rendiam quantias altas, em negociações frias e desumanas. Mesmo sendo o eterno berço da civilização, a Grécia estava sob pesado jugo de Roma, cujas legiões haviam iniciado o domínio de quase a totalidade das terras gregas. Os romanos eram fascinados pela cultura do povo grego e era dele que, preferencialmente, retiravam os escravos que iriam lhes educar os filhos. Na velha Grécia, o Egeu abraçava silenciosamente as encostas de Atenas, carinhosamente chamada pelos nativos de Horizonte das Cotovias, e o entardecer trazia consigo a profunda beleza de um raro colorido. O azul do mar confundia-se com o céu tingido pelas cores que o sol, como um grande artista, distribuía sobre a brandura das águas calmas. Em uma colina próxima, de onde se vislumbrava a valiosa obra divina daquele pôr do sol, entre os pássaros dos céus e a harmonia da natureza, uma casa humilde, construída em pedra clara e impressa em meio a tanta beleza, acomodava em paz a família do velho israelita Jeremias. Após a morte de Mirtes, sua esposa, ele dedicava-se integralmente aos seus filhos Simiotes e Horácio, suas noras Hana e Miriam, e ao pequeno neto Demétrios. A figura forte de Jeremias era o pilar de sustentação e equilíbrio daquela família. Este homem trazia consigo uma expressão de paz e de sabedoria marcadas em sua face e conquistadas em uma vida humilde de pescador que deixara sua tez escurecida pelos raios impiedosos do sol. A longa barba embranquecida acrescentava dias à sua existência. Conhecedor dos segredos da limitada medicina daquele tempo, era disputado, após seu trabalho regular, para auxiliar os pobres infelizes que sofriam a privação da saúde. Simiotes, o filho mais velho, expressava a força de seus músculos na organização da defesa do lugarejo, além de se dedicar à tradicional atividade pesqueira da família. Com sua esposa Hana, mulher madura de seus 35 anos, vivia em perfeita harmonia e trazendo consigo a confirmação do amor em Demétrios, filho único de 3 anos de vida. Horácio, o filho mais novo, apresentava uma feição clássica, apesar da vida humilde que levava com o pai e o irmão, junto às redes de pesca. Seu rosto fino e seus cabelos negros brilhavam ao sol, acentuando-lhe uma mescla de força e razão. Dedicado aos estudos das leis gregas, dos códigos de justiça e ordem da região, homens sábios aconselhavam-se com ele, buscando o equilíbrio para elaborar leis justas e humanas. Conhecedor das escrituras de um Deus único, justo e soberano, herança dos ancestrais de seu pai, transmitia esse conhecimento aos filhos de Deus que buscavam socorro junto a Jeremias. Com seus 22 anos,
Horácio compartilhava os dias e seu coração com Miriam, a esposa devotada que ostentava encanto e graça. Seu rosto, delineado por uma delicadeza pura e realçado por seus longos cabelos cor de ébano, tinha a beleza de uma valiosa escultura grega acinzelada pelo mais nobre artista. Em seu coração, aguardava esperançosa o dia em que Deus lhe enviasse um filho para selar tão intensa e feliz união matrimonial. Enquanto este dia não chegava, dividia amorosamente com a cunhada os cuidados do pequenino Demétrios, a quem devotava um amor maternal. Estes filhos de Deus viviam seus dias registrando nas linhas de suas vidas o mais puro e verdadeiro amor, confirmando uma união gloriosa presidida pela paz e por uma fé fortalecida nos alicerces de um Deus único. Sob a influência direta de Jeremias, eles resgatavam a compreensão da origem de Abrão e de seu povo, constituindo-se em uma família abençoada pelas dádivas radiantes das luzes dos céus. Miriam e a amiga fiel, considerada uma irmã, aprontavam-se, como de hábito, para irem à praia esperar seus grandes amores. Hannah ajeitava os cabelos entristecida, deixando uma lágrima orvalhar sua face. Com a voz rouca, abriu seu coração. Minha cunhada. Fui abençoada por ter um dia concebido o meu Demétrios. Passei muitos dias de minha existência orando ao Senhor, suplicando misericórdia, para poder deitar nos braços de meus Simiotes um fruto do nosso amor, pois acreditava-me infértil. E agora carrego o coração turvado, temendo o amanhã. Não consigo explicar o sentimento que me toma sem razão, sinto que não verei meu filho crescer. Compartilharei dos primeiros sorrisos e os reconhecimentos mais singelos, porém não o abraçarei em suas grandes conquistas como homem feito. Quando olho para ti, vejo uma mulher jovem e tão forte. Queria possuir a tua força, mas sinto-me enfraquecida. O choro sentido de Hannah comovia a nobre Miriam que, humildemente, aproximou-se, abraçando-a com amor fraternal. Ah! Minha querida! Compreendo a tua aflição. Mas não marques teu coração com pessimismo, seríamos mortos se perdêssemos a esperança. Deus, nosso Senhor, concede tudo no tempo justo. És uma heroína e sei que estamos protegidos pelas graças dos céus. Em cada um de nós reside a fortaleza do bondoso coração celestial, basta aguardarmos para descobrir, no momento justo, o despertar de nossas almas. Ainda não pude realizar o sonho de conceber os frutos do meu amor por Horácio, mas tenho certeza de que um dia seremos agraciados pelas mãos dos céus, e nada, ninguém poderá separar os corações que verdadeiramente estão unidos pelos vínculos do amor. Um clima de paz envolvia as duas mulheres. Hannah, percebendo que Miriam deixava ver seus grandes olhos brilharem emocionados, tentou interromper a conversação por ela iniciada. Ora, devo estar com os pensamentos oscilantes entre as luzes e as sombras. Perdoa-me, perdoa a fraqueza de meu coração. Vamos, apressemo-nos. Muito em breve os pássaros dos céus anunciarão a aproximação das embarcações. Deixemos esta conversa para depois. Com o rosto tomado por uma luz vivamente expressa, Miriam prosseguiu. Há dias sonhei com alguém tão meigo e dócil, e envolvido por intensa luz. Mal conseguia fixar meus olhos sobre tão nobre imagem, seu brilho ofuscava minha visão. Com brandura, essa pessoa se identificou como Mirtes, esposa de Jeremias. Ela me abraçava fraternalmente. Sem conseguir explicar, eu me sentia acolhida nos braços maternais de alguém que muito amei, assim como se já conhecesse há muitos, muitos anos. Uma lágrima tímida correu pela face de Miriam, que a secou e continuou. Ela falava dos seus filhos e do amor por Jeremias. Dizia com segurança que devemos aceitar os desígnios dos céus. Pediu para falar-te ao coração maternal que, mesmo que não possas ver Demétrios transformar-se em um homem, aconteça o que acontecer, tus Simiotes não devem ausentar-se destas paragens, aguardando com fé,
sabedoria e coragem às novas fases de nossas vidas. Disse-me ainda que aqueles que aportariam em nossa terra, trazendo aparente maldade, separação ou dor, nada mais seriam do que a razão essencial de estarmos vivos neste chão. Portanto, devemos seguir perdoando e aceitando todos aqueles que se dizem algozes temporários dos nossos sofrimentos. Disse que eu e Horácio vivemos em um só coração, mas estamos em missão, e quem ama em missão deve estar preparado para viver as leis de Deus sem medos ou amarguras. Prosseguiu dizendo que estamos vivos para auxiliar Jeremias a resgatar o coração de um homem que, em breve, aportará nesta região e no passado foi seu irmão de sangue, mas agora apresenta-se longe de Deus. Se assim continuar, ele será o temor quando o Messias esperado chegar ao chão. Entre tantas outras frases, ela desapareceu em sua luz, deixando vivas em minha mente as suas palavras, como se pudesse ouvi-la pronunciando-as. Segurando as mãos da amiga, Miriam prosseguiu. Dizes-me forte, mas te suplico ajuda para fazer cumprir a vontade de Deus. Afinal, não se separa a semente da terra, a raiz da árvore, as nuvens dos céus, os pássaros do ar. Se somos uma família, nada poderá nos separar. Viver sem Horácio seria como viver sem o ar que respiro. Mas uma certeza me sustenta. O amor que nos estreita o destino. Estamos unidos pelos vínculos da fé e pelas leis de Deus. Isto nos bastará. Com o semblante preocupado, Hannah não ousou contradizê-la. Sim, farei tudo para deixar nossa família feliz. Compartilharemos destes momentos, sejam eles felizes ou tristes. Estarei sempre contigo. Também trago meus pensamentos voltados para estas preocupações. Nosso amanhã é somente uma esperança e devemos ter coragem para nos sustentar. Sei que Deus não nos abandonará. Escuta o pedido da nobre Mirtes que me apareceu em sonho. Permanece aqui e assim eu sempre saberei onde te encontrar além do meu coração. Minha querida. Prometo-te que permanecerei aqui, neste solar, aguardando sempre as bênçãos dos céus, mesmo que elas pareçam temporariamente distantes de nós. Dito isto, elas abraçaram-se calorosamente, confirmando e estreitando os elos de amor que unificavam seus corações. Naquela mesma tarde primaveril, Miriam, Hannah e o pequeno Demetrios caminhavam pelas areias quentes em direção ao vasto mar, para esperar seus grandes amores, que iriam retomar após a longa jornada da pescaria. Orgulhosa dos feitos do pequenino que ingenuamente brincava com as conchas do mar, Hannah sorria feliz, enquanto Miriam caminhava com seu véu alvo nas mãos, não contendo em si a euforia e a felicidade pelo encontro com o esposo. Anunciadas pelos pássaros, as embarcações lentamente aportavam, enquanto os homens desciam o D.O. com acento grave e S barcos para vencerem as ondas e firmá-los sobre as areias. Miriam, com candura, olhou para o esposo e correu para abraçá-lo, sendo correspondida calorosamente. Emocionado, Horácio disse: Deus! Deus! Não sou digno de tamanha graça. Concedeste-me, com tua infinita misericórdia, uma de tuas maiores belezas. Miriam retribuía com carinho, presenteando-o com sorrisos e flores campestres. Meu querido, quero sempre habitar em teu bondoso coração. Em minha alma, também agradeço ao Senhor poder estar ao lado teu. Hannah, demonstrando a alegria inerente à sua personalidade, abraçava o esposo, que correspondia carinhosamente. Jeremias, sorrindo com o neto nos braços, mostrava os cestos fartos de peixes, resultado do esforço do dia. Com os olhos marejados e brilhantes, silenciosamente, agradecia ao Senhor a beleza de poder experimentar a felicidade entre aqueles corações que, unidos, faziam a verdadeira composição de amor da história de sua vida. Entre verdadeiras demonstrações de amor e saudações calorosas, as primeiras estrelas despontavam no céu. Aqueles personagens, vivendo os dias calmos de suas vidas,
seguiam em busca de alívio para o cansaço de mais um dia. Após o jantar, na humilde casa de Jeremias, todos convertidos à crença no Deus único aguardavam o momento para as orações noturnas. Enquanto as mulheres mantinham-se em conversações triviais, os homens na varanda discutiam as boas novas que circulavam na pequena cidade. Simiotes, contemplando o horizonte, levou a taça de vinho aos lábios e iniciou com um tom de voz entristecido e apreensivo. Por toda a extensão da nossa terra ainda podemos encontrar os vestígios da passagem dos exércitos dominadores. Eles invadiram sem piedade a nossa Grécia, escravizando, matando homens e mulheres, crianças e jovens. O povo sábio transformou-se em lembranças, e estas lembranças nos levam à realidade de que vivemos sob os pilares de Roma. Temo por nossas famílias. Conheci lares que foram desfeitos, filhos separados dos pais e mulheres belas como Miriam e Hana sendo transformadas em escravas. Horácio levantou-se, levou sua destra ao ombro do irmão e disse: Nesta região, somos a pequena minoria que crê em Deus único. Esta crença recebemos de nossos pais. Os demais acreditam em seres mitológicos que alucinam a própria fé. Sei que o Senhor não desampara seus filhos. Além do mais, desconheço registros recentes de que soldados romanos tenham passado por aqui. Ninguém poderá separar o meu coração de minha família. Não acreditas que deveríamos nos preocupar com isso? Afinal, a maior parte do tempo estamos longe de nossas esposas, pois estamos no mar. Minha Hana é a única preciosidade que Deus colocou em minhas mãos impuras, além de meu pequeno Demétrios. Perdoa-me, mas estou envelhecendo e não terei mais filhos. Gostaria de viver nossos dias em paz. Hoje, quando estava a caminho de nossa casa, encontrei um confrade, o qual me relatou sobre um novo grupo de soldados que desembarcou aqui, procurando hospedagem junto aos pobres artesãos da região. Eles chegam e partem todos os dias. És conhecedor dos nossos códigos e eu possuo a força para organizar os exércitos. Juntos, somos a combinação perfeita. Enquanto refinas teus pensamentos, prefiro afiar as espadas. Não crês que deveríamos lutar? Organizar nosso povo para buscar a nossa segurança? Prefiro acreditar que Deus não é um senhor de batalhas insanas, mas um mestre da paz e da bondade, que organiza os corações para eles combaterem as trevas íntimas, residentes em nossas próprias almas. Se organizarmos exércitos, seremos iguais àqueles que julgamos impiedosos e sanguinários. Creio na justiça e, quando defendo uma lei, busco o equilíbrio entre as forças dos homens e a força de Deus. Se temos fé, estamos seguros. Jeremias, em sua sapiência, levantou-se e ficou próximo de Horácio, sem esconder a concordância com as ideias do filho mais novo. Com bondade, elucidou: Meus filhos, escuto os vossos lábios pronunciarem tantas frases e concluo que ambos são para mim tal qual uma balança. De um lado, Simiotes, com os pés enraizados no chão, do outro, Horácio, sustentando-se com a razão das leis humanas e celestes. Respirando profundamente, o ancião prosseguiu: Não devemos entregar os nossos corações a conversações sem elevação. Sequer sabemos os motivos que trouxeram esses homens à nossa terra. Quem sabe estão em missão de paz. Se orarmos, organizaremos nossas mentes para encontrar a vitória. E a vitória estará sempre em poder de nossos corações, enquanto aguardamos com paciência o momento lento de transformação da humanidade. Meu Pai, perdoa-me, mas não consigo compreender o teu coração tão puro. Como consegues identificar a bondade em soldados sanguinários, homens cujo destino e educação sempre foram a morte? Creio que ninguém nasceu para a maldade eterna. Esses homens, na grande maioria das vezes, por algum motivo que desconhecemos, desanimaram diante da vida e entregaram-se amedrontados às sombras inferiores.
Estamos vivos para triunfarmos no bem, combatendo o mal que ainda reside em nós mesmos. Dentro de nossos corações, sempre existirá a beleza de sermos filhos de Deus. Não julguemos ou apontemos os atos alheios. O tempo impõe o ritmo da marcha e ajusta com precisão os roteiros de nossas vidas. Suspirando profundamente, ele abraçou o filho e continuou: tenhamos fé e bom ânimo. O Senhor nos alertou. É chegada a hora de buscarmos nas palavras sábias o entendimento para este temor. Miriam, como de costume, trouxe para o esposo os pergaminhos envelhecidos que relatavam os feitos dos ancestrais e de ilustres figuras como Abraão, Jacó e José e, buscando inspiração no mais íntimo de sua fé, respirou profundamente e leu o texto da noite. Sorrateiramente penetrará nas regiões mais férteis da província e fará o que não haviam feito seus pais nem os pais de seus pais. Distribuirá despojos, lucros e riquezas entre os seus, maquinando planos contra as cidades fortificadas, mas isto até certo tempo. Em silêncio profundo, Jeremias contemplou as altas estrelas do céu e orou fervorosamente para o Deus de Israel. Senhor, grande é o poder advindo do vosso coração. Nobres são as vossas leis. Sábios são os vossos desígnios. Não suplicamos a libertação, porém o entendimento no ato da escravidão. Concedei-nos a sabedoria para amarmos os nossos inimigos, em especial aqueles que atravessam a vida temerosos e cegos por não conhecerem o vosso amor. Ensinai-nos a sermos a paz, pois somos viajantes do tempo e devemos nos adaptar a qualquer alteração nos códigos de nossas vidas. Ensinai-nos a contemplar o novo dia, mesmo que as avassaladoras espadas do mal adentrem nossos corações. Planificai nossos destinos sob a vossa luz e não permitais que o medo da espada rompa a nossa fé. Ninguém possui a terra, pois a terra pertence às vossas mãos. Ensinai-nos a respeitar o chão para que possamos olhar para as estrelas sem amarguras ou dúvidas. Ensinai-nos a compreender a separação, mesmo que ela traga o difícil sabor do fel. Não permitais que este fel nos cale e deixe as marcas de não sermos os vossos filhos. Derramai o bálsamo do amor e da esperança sobre nós para sustentarmos o nosso credo, a vossa verdade. Dentro dos nossos humildes corações, seguiremos sempre com a força dos nossos ancestrais, sobretudo a fortaleza do vosso grandioso e iluminado amor. Todos, emocionados, escutavam a prece fervorosa, enquanto o humilde recinto era abençoado pela terna brisa trazida pelo mar. Como se todos estivessem junto de seres alados, sentia-se uma força advinda da expressão da fé que vicejava naqueles corações. As horas avançadas da noite faziam com que Simiotes e Hana se despedissem em busca do descanso necessário para o dia que logo iniciaria. Jeremias, osculando a testa de Horácio, despediu-se. Miriam, após ter acomodado o pequeno sobrinho no leito simples, foi ao encontro do esposo. Ele apresentava uma expressão preocupada, oriunda do diálogo de há pouco. Sentindo o abraço fervoroso da esposa, disse: minha querida, sejamos fortes para o dia de amanhã, fazendo-nos hoje fortalecidos na fé. Nesta noite, enquanto orávamos, senti a presença de alguém que não sei definir. Foi como se ouvisse uma voz no íntimo do meu coração. Ela me pediu que preparasse o teu coração para os novos rumos de nossas vidas. Em especial, a missão que o Senhor reservou-te junto ao povo hostil de Roma. Creio que nasci com a tarefa de traçar um caminho, construindo uma ponte sem ao certo saber se caminharemos juntos sobre ela. Sinto-me preparado para um dia conhecer a luz do Messias, aquele proclamado nas Escrituras. Rogo ao Senhor poder merecer este presente. Suplico para que nada me afaste do coração do Filho de Deus e, se porventura afastar-me dele ou de ti por qualquer motivo, espero poder retornar aos teus braços. Trazendo a cabeça da esposa para junto de seu coração, ele prosseguiu: minha amada,
Seja qual for a tua tarefa, saiba que sempre estarei esperando por ti nas areias aquecidas deste lugar, onde somos felizes e onde nos encontraremos além da morte, porque creio na eternidade. Falaste como se estivéssemos em despedida. Dentro do meu coração, sei que o nosso Senhor reservou-me uma tarefa, mas, confesso-te, não sei qual. Tenho orado para não sentir medo nem desistir dos meus desígnios. Afinal aprendi contigo a jamais desistir da vida e nas mãos divinas já entreguei minha alma. Creio que os dias de paz estão por chegar ao fim. Sejamos fortes. Sinto-me feliz, como alguém que nasceu para fazer a luz se apresentar nas estradas de nossos familiares. Estamos juntos e o teu amor me faz avançar sem medo. Entre os mistérios do nascimento e do túmulo, somos agraciados por diversas dores e alegrias, em especial pela oportunidade de convivermos com aqueles que amamos. Porém, não devemos esquecer aqueles que nos ferem ou que irão ferir nossas almas. Eles também são dignos do nosso afeto. Acredite que, se eu morresse agora, morreria feliz, porque me encontro nos teus braços. O casal abraçava-se carinhosamente, enquanto as estrelas brindavam seus corações repletos de fé, esperança e sonhos, e anunciavam a necessidade de buscar o descanso indispensável para mais um dia de árduo trabalho. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. Súplicas e separações. Após alguns dias, aquele vilarejo estava agitado. Uma legião de soldados romanos havia portado. Liderada pelo patrício Titus Octavius Gracchus, homem conhecido pelos feitos gloriosos com que contribuiu para Roma possuir os títulos honrados de grande proprietária de um mundo tão distante. Temido pelos inimigos, impiedoso e conhecido por uma vida pessoal atribulada, pontuada de amores insignificantes, facilitados pelo estado de viuvez. Entre festividades organizadas em sua residência, no coração de Roma, ele fazia com que os conceitos de honestidade e honra fossem então somente para benefício próprio. Em terra firme, não perdeu tempo. Fez o reconhecimento estratégico da região, convocando o povoado a fornecer o necessário para saciar a fome dos soldados que se apresentavam exaustos e, em seguida, saiu em busca de um médico para cuidar dos homens feridos. Miriam e Hannah dedicavam seus afazeres domésticos quando escutaram as batidas fortes na porta de carvalho. Abram em nome do general Titus Octavius Gracchus. Assustadas, elas tentavam identificar aqueles rostos. Um soldado, utilizando a força, empurrou a porta e o general adentrou o recinto sem pedir licença. Onde está o homem que conhece medicina? Fui informado de que ele habita esta morada. Meus homens foram feridos em batalha e necessitam de socorro imediato. Senhor, disse Miriam, com voz trêmula. Deves estar procurando Jeremias, meu sogro. Ele está no mar, com nossos esposos, pescando. Voltará somente ao final da tarde. O que dizes? Foi a réplica do militar e, com ironia e arrogância, continuou. O médico é um banal pescador. Miriam, sentindo que o momento fazia-se hostil, não ousou responder-lhe. Enquanto isso, o general deitava seus olhos sobre aquele lar, estudando minuciosamente. Hannah mantinha-se ao lado de Demétrios e, em uma inútil tentativa para livrar-se de Titus, disse. Eles não chegaram tão cedo, acredito ser melhor que vás embora. Acomodando-se em confortável assento, o general, com um tom de voz grave e irônico, disse. Esperarei o que for necessário. Afinal, diante de tão belo cenário, nada me retira daqui. Assim, o general, aguardando a chegada de Jeremias, exigia das humildes mulheres refinado trato para saciar a fome de seu corpo rude e cansado. No final da tarde, Jeremias,
Horácio e Simiotes retornavam de suas árduas jornadas. Pela primeira vez, Miriam e Haná não estavam na praia, o que anunciava possível motivo para preocupação. Apreensivos, os homens não perderam tempo e seguiram para a residência. Ao chegarem, foram recebidos pelo general. Ora, quem é o médico? Sou eu. Meu nome é Jeremias, respondeu o velho israelita, sem hesitar. Não posso mais perder tempo. Meus homens precisam de trato imediato. Trago comigo 8 soldados que necessitam de auxílio. Foram feridos gravemente em batalha e não posso perder sequer um homem. Mesmo tendo vencido todas as lutas, meu agrupamento encontra-se desanimado com o excesso de mortes desta legião. Portanto ficarás intensivamente cuidando deles, e assim demonstrarei minha moral e ganharei novamente a confiança desses infelizes. Deixando seus esbugalhados e avermelhados olhos serem tomados por uma fúria instantânea e sem razão, prosseguiu. Serei capaz de arrancar teu coração do peito com as minhas próprias mãos caso algum deles chegue à morte. Ao ouvir isto, Simiotes estava pronto para guerrear, enquanto seu irmão e seu pai permaneciam serenos diante da jura. Fazendo a vontade do patrício, dia e noite o velho Jeremias, auxiliado pelos filhos, dedicava-se ao trato daqueles moribundos. Até que uma noite trouxe uma brisa fria, diferente das aragens que normalmente abraçavam aqueles corações. Jeremias tentava, com todos os recursos que possuía, salvar a vida dos soldados, mas 5 deles não resistiram aos severos sofrimentos e morreram, enquanto os outros 3 agonizavam lentamente. Acompanhado pelos filhos, o ancião foi notificar as mortes ao general. Aproximando-se com humildade, encontrou Titus ao lado de um soldado e, com voz segura, disse: Senhor, infelizmente o que possuo não foi capaz de salvar os teus soldados. Antes de ser concluída a frase, Titus, cheio de cólera e não podendo perder sua honra diante do exército, cerrou o punho e abriu o supercílio de Jeremias, que, em silêncio, recebia a dor com resignação, sustentado pelos braços de Horácio. Neste ínterim, um soldado de nome Silos aproximou-se e segurou Simiotes pelos braços. Com fúria, Titus gritava: Como não salvaste os meus soldados? Cão mísero, sentirás o peso da minha ira. Ao receber a notícia das mortes de seus amigos, o jovem e inexperiente soldado que se encontrava próximo a Titus entrou em visível estado de desequilíbrio e perturbação, em decorrência dos dias nos campos de batalha. Inesperadamente, sem dizer uma só palavra, ele se levantou contra Jeremias, demonstrando uma fúria ofensiva, como se a força de 100 homens aportasse em seu coração. Sem explicações, vazou-lhe várias vezes o abdômen. O velho, sem suportar o peso da violência, caiu sobre os próprios joelhos. Horácio amparava a cabeça nevada do pai morto. O mesmo soldado, ao ver a atitude de Horácio, repetiu o gesto. Assim, pai e filho morriam diante de todos. Simiotes tentava se livrar do soldado que o mantinha inerte. Haná escondia os olhos miúdos de Demétrios, enquanto Miriam corria, na inútil tentativa de socorrê-los. Ao constatar a morte de Jeremias, ela buscou com o esposo amado, que, ao vê-la em lágrimas, consolou-a com ternura. Seja forte. Deus, nosso Pai, possui as leis sábias e ainda não somos dignos para conhecê-las. Jamais permitas que o ódio e o rancor estabeleçam morada em teu coração. A morte não é capaz de sacar o amor de nossas vidas. Lembra-te de que esperarei tua hora e juntos seguiremos os caminhos de luzes que estão reservados para nós. Por Deus, não me deixes. Suplico-te. Em seu colo, Miriam mantinha o seu amado, aconchegando-o junto do coração. Num último suspiro, o alento abandonou Horácio. Mesmo diante de tamanha tristeza,
O ambiente era imantado por um amor puro e uma luz radiante. Já livre do corpo inerte e das dores do martírio recente, Jeremias fazia-se pleno em esclarecimento e luz, como se há muito tempo habitasse e conhecesse aquele mundo tão diferente. Com carinho, sem demonstrar qualquer traço de dor ou amargura, ele acolhia carinhosamente o filho que, em seus braços fortes, chorava qual um menino que encontra no pai amoroso um porto seguro para seu coração. Neste ínterim, Mirtes, acompanhada de vários amigos áureos, amparava aqueles filhos de Deus, com bondade. Meu esposo amado, filho de meu passado que Deus me presenteou quando um dia estive no chão. Saúdo e honro-o. Sou grata por receber nos braços a vós, reais amores de minha vida. Na graça de Deus, estamos unidos por vínculos de luz que jamais serão rompidos. Por agora, deixemos as dores do corpo onde estão, pois elas não servem mais. Sigamos para que em breve possamos retornar aos corações dos que amamos, porém mais fortalecidos e preparados para um novo horizonte de batalhas no bem. Deus de luz, disse Jeremias, com as lágrimas lavando-lhe a face. Sede para sempre a fonte de minha vida. Agradeço a vossa bondade que nos faz vivos neste instante. Perdoem-me a fraqueza, continuou Horácio, com a voz embargada. Não sou digno de consideração e dedicação. Como por um encanto, consigo reconhecer os vossos bondosos corações. Porém, como partir e deixar minha Miriam e minha família nas mãos frias desses verdugos? Como viver longe dos nossos amores, deixando-os em sofrimentos? Mirtes, com paciência e carinho, esclareceu. Não julgues o momento somente pela dor que sentes. Tudo se transforma com o tempo, assim são os filhos de Deus temporariamente vinculados às sombras. Há de vir o dia em que o Messias chegará ao chão, trazendo consigo todo o código de amor e renovação de um mundo a ser modificado para o bem. Não estamos longe de nossos amores. Estamos simplesmente em tarefas diferenciadas no mundo que vemos e no mundo que não vemos. Todo sofrimento é bálsamo para a renovação de nossas almas que necessitam de paz. Vem, muitos te aguardam a chegada. Horácio, com as róseas faces orvalhadas, deitou um ósculo na testa de Miriam e, sem ser percebido, repetiu o gesto com o irmão, com o pequeno Demétrios e com Hana. Em silêncio edificante, abraçou respeitosamente Jeremias e juntos eles se desprenderam daquele recinto. Ao ver os soldados mortos, o agrupamento sofrendo as amarguras resultantes da severidade dos campos de guerra e as mortes de Jeremias e Horácio, Titus avaliou rapidamente o cenário, suas necessidades pessoais e sentenciou sem piedade. Que a lei seja cumprida. A mulher deste infame morto será levada para Roma como escrava e, pelos direitos a mim concedidos, terei a propriedade dela. Levem-na daqui e garantam que não fugirá. E, olhando para o pequeno Demétrios, acrescentou. Levarei este menino. Assim aprenderão a não desafiar meu poder e receberão o tributo das minhas sentenças. Além do mais, poderei, no futuro, ter algum benefício com ele. Por certo me renderá um bom dinheiro. Miriam, sem mais uma lágrima, aceitava seu destino com resignação, enquanto o soldado Silas atava-lhe as mãos, marcando assim seu cativeiro. Hana, em desespero, suplicava. General, leve-me contigo, mas deixe meu filho livre. Não o sentencie com o peso do cativeiro. O que pedes? Não te encontras em condições de querer nada. Retirem estes infames de perto de mim. Simiotes, livrando-se das mãos do soldado, abraçava a esposa e o filho. O pequeno Demétrios, alheio aos acontecimentos, agarrava-se à mãe, chorando, sem compreender a situação. A mando do general, um soldado arrancou o menino de perto de Hana, sem qualquer piedade. Antes de ser separada do filho, ela abraçou-o com carinho, entre olhares de despedidas e de esperança,
depositando nas mãos de Deus as novas regras para suas vidas. As horas haviam seguido. Na varanda, Titus permanecia perturbado com as últimas ocorrências, avaliando suas duas últimas aquisições, Miriam e Demetrios. Pensativo, saboreava o vinho quando o soldado Silos aproximou-se. General. Todo o agrupamento está preparado para a partida nas primeiras horas do dia. Perdoe-me a ousadia, porém, o que faremos com o menino? Somos soldados e não amas secas. O general, experiente, percebendo a personalidade do soldado que tinha diante de si, não perdeu tempo em aguçar-lhe a ganância e a vaidade juvenil, utilizando-as em seu favor. Meu jovem. Pelo que posso perceber, aspiras a cargos elevados no exército. Tenho conhecimentos com os quais poderemos adiantar tua ascensão, basta que me auxilies. O que tenho que fazer? Desde que perdi minha esposa, minha vida tem sido o exército. Quando retomar a Roma, quero que Miriam cuide de meu filho Pompílius, Cláudius Gracchus, que tem apenas 4 anos. Todo o tempo em que estivemos aqui, observei a dedicação ao jovenzinho Demétrios e isto me agradou muito. Ela se fez mais fiel aos cuidados maternais que a própria mãe. Molhando os lábios, o general continuou. Infelizmente, admito que me precipitei ao sentenciar o menino. Minha ira foi mais rápida do que minha razão. Agora serei obrigado a levar esta criatura comigo, pois não poderei, diante de meus homens, voltar atrás em uma decisão, mesmo que ela tenha sido pronunciada quando estava cheio de cólera. Onde ficaria a minha autoridade? Não permitirei, contudo, que esse menino retire ou divida a atenção dessa mulher quando ela estiver dedicada ao meu filho. Portanto, quero que ele seja levado para outras paragens. Hoje mesmo estarás encarregado de levá-lo em segurança para Gália e o entregarás, junto com esta missiva, a um homem chamado Aimã. Pela manhã, direi à mãe que o menino morreu e demonstrarei minha piedade dando liberdade a Hana e ao tal Simiotes. Minha legião exaltará meu nome e reconhecerá minha grandiosidade. Mas, Senhor, Aimã é conhecida por transformar homens em matadores e por treiná-los para os jogos. Esse menino será criado para ser um matador e corredor. E isso mesmo que quero. Ele poderá, no futuro, trazer-me muitos benefícios. O ódio faz do homem um vencedor, se soubermos utilizá-lo. Assim eles permaneceram em conversação, ajustando os detalhes para o sombrio plano. Já noite alta, o soldado, vislumbrando a oportunidade de uma carreira fácil, seguiu para cumprir o acordo firmado com o general, com que definitivamente separou Demétrios de sua família, sem que ninguém o percebesse. Titus continuava só em suas conjecturas, vibrando no ambiente palavras soltas que expressavam seus pensamentos. Silos é um tolo. Assim que retornar dessa tarefa, farei com que ele seja somente uma lembrança em meu pensamento. Mandarei matá-lo. Não poderei partilhar esse segredo com mais ninguém. Logo pela manhã, o agrupamento levantava-se para a marcha. Miriam era mantida amarrada e, com desespero, buscava informações sobre o pequeno Demétrios, mas ninguém respondia às suas perguntas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Hana e Simiotes, sem esconder a tristeza, aproximaram-se da cunhada, que seguia dentro de uma espécie de carroção improvisado, junto a outros servos gregos, que em Roma eram os preferidos, devido à cultura que levavam consigo, valendo grandiosa quantia nas negociações obscuras de um mercado sombrio. Vendo os cunhados, Miriam não perdeu tempo em tentar obter notícias do sobrinho. Onde está Demétrios? Desde ontem fomos separados e não consigo saber nada sobre ele. Hana se mexia, enquanto Simiotes, mantendo as forças, respondeu. Minha cunhada. Sejamos fortes, pois soubemos que Demétrios está morto.
Não compreendemos. Deveríamos seguir contigo, mas o general concedeu-nos a liberdade, sem sabermos ao certo o motivo de sua misericórdia. Apesar desses acontecimentos, meu coração paternal se tranquiliza, pois prefiro sentir a dor pela morte de meu filho do que a dor de vê-lo em cativeiro. Ostentando a posição que lhe era de direito, sobre o cavalo, Titus aproximou-se, confirmando as palavras de Simiotes. De fato, este homem tem razão. O menino, tendo visto a tia cativa, saiu correndo desgovernado, despencou do penhasco e caiu nas areias da praia. Não sobreviveu à queda. Ele está morto. Só percebemos pela manhã, quando vimos um rastro de sangue e as roupas destruídas pelos animais que dilaceraram seu corpo mirrado. Secando o suor que lhe lavava a face, o militar prosseguiu. Para demonstrar a minha bondade diante das últimas ocorrências, deixei este casal livre e levarei somente esta mulher para minha terra. Após essas palavras, o general saiu rapidamente para ordenar a marcha. Miriam, ajoelhada, chorava copiosamente. Quando o carro iniciou seu movimento, a esposa de Horácio buscou no cunhado o último consolo. Quero te pedir uma coisa. O que posso fazer neste momento? Sepulta meu esposo e teu pai segundo as nossas crenças e a dignidade que eles tiveram por toda a vida. Em despedida, olhando profundamente para os olhos de Hannah, prosseguiu. Um dia nos reencontraremos. Seca as tuas lágrimas, pois tanto Horácio como teu filho estão vivos em nós. Não percas jamais a esperança, pois ela é a emissária de Deus, anunciando que o jardim que nasceu para florir e iluminar jamais poderá conceber trevas. Tudo passa, porém não passará o verdadeiro amor que nos sustenta neste chão, o amor de Deus. Lembra-te. Os olhos de Demétrios brilham em teu coração. Um dia nos reencontraremos. Quando retomar, devolverei esse brilho para as tuas mãos. Coragem. Hannah, totalmente abatida, e Simiotes, entristecido, observavam a cunhada perder-se ao longo da estrada. O agrupamento deixava para trás um rastro de dor misturado à poeira do caminho. No carro humilde, um homem grego, nativo daquele lugarejo, com respeito, aproximou-se de Miriam, que estava chorando em sua solidão. Senhora, não tenhas medo de mim. Não pude deixar de ouvir a história triste de tua vida. Chamo-me Tácitus. Sou professor e estamos juntos nessa longa jornada da qual desconhecemos o final. Minha família também foi dizimada, sem ninguém. Estou aqui, aguardando as venturas de um novo amanhã. Elevemos os nossos pensamentos, sem desesperos, pois Deus irá nos amparar. Podem nos sacar a liberdade, mas jamais a nossa esperança. A árvore tem esperança, pois, cortada, poderá renascer e seus ramos continuam a crescer. Ainda que envelheçam suas raízes na terra e seu tronco esteja amortecido no solo, ao cheiro da água, ela reverdece e produz folhagem, como planta tenra. Lembremos que a liberdade está dentro dos nossos corações. Sejamos tal qual a árvore que um dia perdeu seus galhos, folhas, frutos e robustez, porém não lhe foram retiradas as raízes mais tenras, as quais anunciam um novo recomeço, sem esmorecimentos. Rogo a Deus forças para que estes sentimentos, obscurecidos pelo ódio que adentrou de súbito em meu coração, não corrompa minha alma. Respirando profundamente, secou as lágrimas e com a coragem inerente à sua personalidade, continuou. Agradeço-te, coração bendito. Não sei se esta viagem será o único contato que manteremos, se seremos separados quando chegarmos à cidade, pois desconhecemos o amanhã. Prometo que, seja qual for meu destino, serei mais forte do que o ódio. Entrego minha vida às mãos de Deus e lutarei até o fim, sem rancor ou desânimo. Quero somente um dia poder retornar e morrer aqui, olhando o horizonte, e escutando o canto das cotovias. Aqueles filhos de Deus,
unidos pelos seus próprios sofrimentos ao longo da viagem, ancoravam seus corações na fé no Deus único de Abraão, levando consigo o início de grandiosa amizade abençoada pelos portais dos céus. Capítulo 3. Desafios em uma nova terra. 16 anos haviam transcorrido desde então e, naquela primavera, docemente perfumada pelas flores coloridas e por uma beleza incapaz de ser esquecida, vamos encontrar Tácitos expondo uma longa barba, com as primeiras mechas embranquecidas. Contudo, os longos fios não escondiam seu rosto fino e seus grandes olhos negros ressaltados pela felicidade de poder lecionar, compartilhando momentos de profunda paz no trabalho docente. Na sua chegada a Roma, foi comprado como escravo pela família de Áurea, mulher de tradicional linhagem romana, portadora de cabelos pontuados por mechas nevadas que lhe denunciavam a idade madura. A exclusiva missão de Tácitos era educar a filha de Áurea, a jovem Sofia, de 20 anos de idade, aureolada de imensa candura e de uns longos cabelos dourados e olhos brilhantes. No sereno jardim da residência da família, uma fonte servia de palco para os pássaros que dançavam ao som das águas cristalinas que jorravam do belo pote sustentado nos ombros da imagem feminina esculpida pelas mãos detalhistas e perfeitas de um artista grego. Tácitos, admirando a desenvoltura de Sofia, com firmeza e candura manifestou sua opinião sobre a aula que acabava naquele momento. Minha querida menina, orgulho-me por poder ensinar-te. Agradeço ao Deus de minha linhagem poder transmitir os conceitos de meus pais. Apesar de ter sido criado na Grécia, minha família vem da casa de Davi. Agradeço também a tua mãe, que me concede a liberdade e esta oportunidade. Antes de concluir a frase, a figura marcante de Áurea surgiu no recinto, reforçando o encantamento do ambiente. Ora, meu caro amigo. Nada tens a agradecer. Queria que em minha residência não existisse a escravidão. Além do mais, contigo aprendemos novos conceitos, uma nova vida. Somos convocados a experimentar uma vida que jamais conheceríamos sem ti. Tua presença neste solar nada mais é do que a anunciação de Deus em nossos corações. Espontaneamente, Sofia manifestou-se. Compartilho das ideias de minha mãe. Bem sabes que é como um pai que carrego em minha alma. Foste e sempre serás um presente de Deus depositado em nossos corações. Preocupo-me com o futuro teu e o de tua filha. Abandonaram o credo dos deuses fictícios e abraçaram o Deus único de Abraão. Serão obrigadas a pagar os tributos dessa conversão. A fé também concede momentos de profundas provações. Uma serva, humildemente, convocou Sofia a preparar-se para o jantar. Tácitos percebeu que suas palavras tocavam o coração de Áurea, que, heroicamente, continha as lágrimas, para não orvalhar a face diante da filha amada e do amigo. Percebo que algo feriu teu coração, disse Tácitos, com respeito. O que poderia trazer tão profunda tristeza a teu íntimo? Meu amigo, meus dias são verdadeiras tormentas, como se enfrentasse a revolta do mundo contra mim. Meu esposo Virgílius envolveu-se em diversas dívidas e, confesso, não possuímos poças para saldá-las. Nas vias baixas, entre jogos, corridas e amores fáceis, lá ele sempre está. Desconheço o homem que desposei. Depositava em nossa única filha a esperança de vê-lo viver e envelhecer ao nosso lado, acreditando em uma união eterna, mas agora ele se faz tão distante de mim, embriagado entre as orgias e as facilidades da vida. Vejo perder-se e distanciar-se de nós. Não contendo as lágrimas, continuou. Temo pelo futuro de Sofia. Temo que Virgílio os encaminhe para as mesmas trevas que agora são seu próprio refúgio. Minha filha é especial. Tudo percebe sem revoltas, porém sempre estimula-me para o alto, rogando-me paciência. Sei que minha filha confia em ti. Como ela mesma disse, és um pai de coração.
suplico-te para que jamais te afastes dela. Sei que ela confia em teu coração e compartilha contigo os seus sonhos juvenis e inocentes. Tenho consciência de que não viverei para lutar pela felicidade de minha menina. Não sejamos pessimistas. Não permitas que o desespero turve teus sentimentos, pois Deus jamais permitiria o sofrimento em vão eterno. Tenha a certeza de que respeito esta família até o limite de minha vida. Jamais as abandonarei. Mesmo que a morte me abrace, sempre permanecerei ao lado de ambas. Eleva os pensamentos e tem fé no amanhã, sem medo ou dúvidas, pois sei que não sofremos sozinhos. Alguém sempre compartilha nossa dor. Recordo-me desta pequena passagem das Escrituras. Dá-lhes um só coração, porei no seu íntimo um espírito novo. Removerei do seu corpo o coração de pedra, dá-lhes um coração de carne. Nosso Deus não nos deixaria sós. Sei que um dia haverá pastores que conduzirão os corações para as estradas iluminadas da paz. Creio no Messias, que é tão esperado. Porém, sei que não o conhecerei, e contudo sinto que ele já nos acompanha aos passos no invisível. Áurea envolvia-se nas palavras carinhosas e com elas tentava romper a tristeza. Agradeço-te as palavras amigas. Eu também, onde estiver, não me separarei de minha filha. Abrindo tímido sorriso, ela continuou. Sempre estiveste ao meu lado, entregando teus dias à minha família. Serei merecedora de tamanha misericórdia. Tácitos, com profundo respeito, segurou-lhe as mãos dizendo. Recordo-me de Sofia ainda menina, dividindo as alegrias infantis neste mesmo jardim. Assim como Virgílius, homem cheio de vida e de sonhos, que me acolheu, deixando-me livre para exercer o único ofício que sei: ensinar. Com a morte de minha família, sem herdeiros e sem ninguém, acreditei-me incapaz de viver. Graças aos céus, Deus colocou-me na mesma estrada na qual caminhas. Com teu prestimoso auxílio, venci meu próprio limite e encontrei coragem para vencer o desafio da solidão. Fui acolhido como membro desta família. Sou grato por ser livre. Por isso, sinto-me responsável por ti e por Sofia. Aguardo ansioso o momento em que Virgílius cura o coração que, temporariamente, está tão adoecido, para poder vê-los experimentar a felicidade neste solar. És nobre, como jamais pude reconhecer essa virtude em homem algum. És nosso guardião e sei que sempre estaremos unidos. Confesso que o sentimento que carrego por Virgílius é semelhante ao de uma mãe para com um filho. Honro meus deveres como esposa e entrego nas mãos do nosso Deus o único destino de nossas vidas. Os dois amigos, agraciados pelo final da tarde que se despedia da luz do dia, entre reconhecimentos e alegrias, confirmavam zelos de esperança para os dias que viriam. Capítulo 4. Reencontro e anunciação. Para os corações envolvidos nestas páginas, os dias seguiam seu curso, sem grandes alterações. Naquela manhã, o sol fazia-se presente. Áurea mantinha-se em seus aposentos, com aparência abatida e preocupada. Chegando ao ambiente, Sofia, com a doçura inerente à sua personalidade, abraçou a mãe, tentando confortá-la. Mãezinha querida. Sinto que teu coração carrega as chamas acesas entre preocupações e tristezas com relação ao meu próprio destino. Sei que Deus me reserva testemunhos dos quais não consigo ainda saber se serei capaz de cumpri-los. Porém, tudo o acatarei. Não te entristeças ou furtes o brilho de teus olhos. Estaremos sempre juntas, aconteça o que acontecer. Filha minha. És o precioso presente que os seus me reservaram. Confesso que temo pelo teu amanhã. Temo por Tácitos, que é o mais profundo e caro amigo que conheci nestas paragens. Secando as lágrimas, ela osculou a testa da filha, segurando-lhe as mãos. Nestes últimos dias, em sonhos tão reais,
os quais ainda não consigo compreender, deparei-me com uma visão radiante. Um jardim perfumado, um homem maduro de semblante tão conhecido, mas eu não conseguia me recordar de onde. Era um nobre senhor que me recebeu com um afetuoso abraço, apresentando-se com o nome de Jeremias, dizendo para que eu confiasse nele, que estava ali em missão de amor. Sem explicar, entreguei-me a um momento de paz e a confiança era tamanha que roguei para não despertar de tão formoso sonho. Abraçando-me como um pai abraça sua filha, ele dizia que meus dias junto ao chão estavam próximos do fim. Emocionada, eu interrogava por ti e por teu futuro. Ele respondia que havia sido convocado por nossos ancestrais, que muito amavam a nós duas e que, no momento em que eu me unisse a ele, estaríamos trabalhando e velando por teus passos, assim como sobre aqueles que ainda não haviam se aproximado de ti. Em total paz, ele me pedia para que eu retomasse e levasse comigo as lembranças, tão perfeitas, daquele encontro. Ao despertar, repeti para mim mesmo os detalhes de tão grandiosa visão, para não esquecer. O ambiente era acariciado por imensa paz. Áurea, buscando um pequeno embrulho, depositou-o nas mãos da filha, que, enquanto abria, perguntou: do que se trata? Há muitos anos, Tácitus escreveu-me. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças, ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa, à frente dos meus opressores, unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida, minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. E, suspirando profundamente, continuou: este será o teu consolo nos dias de amargura. Quero que seja o teu alívio nos anos de tua vida. Mãe e filha, emocionadas, mantinham-se em elevada conversação, aguardando as novas linhas que marcariam as páginas de suas vidas. Após 10 dias, Virgílio havia convocado seus amigos para festejarem, em sua residência, a chegada do grande general romano Titus Octavius Gracchus e de seu filho Pompilius Claudius Gracchus, que havia se transformado em um belo homem, detentor de um rosto fino e de uma musculatura bem equilibrada. Seguindo os passos do pai, ainda sem carregar o título de general, ele já alcançava a glória dos exércitos e liderava seus homens com a frieza de um militar rematado. Seu nome era conhecido por ele não levar consigo nada de misericórdia ou piedade para os que fossem contrários à grandiosa Roma ou mesmo contra seus mais íntimos desejos. Sem vínculos afetivos, pai e filho tinham fortalezas petrificadas no lugar reservado às almas. A harmoniosa residência de Áurea havia se transformado em um ambiente coroado pela futilidade e pelos excessos. Os servos se multiplicavam para ajustar os últimos preparativos para a recepção aos convidados. Virgílio ignorava os sentimentos da esposa e da filha, que se mantinham distantes das agitações festivas, enquanto ele, totalmente envolvido em afazeres menores e sem valor, sorria como um menino.